Essa noite, eu creio que será uma noite profética, com uma palavra profética, com uma atitude profética. E Felipe falou com muita sabedoria. O profético exige de nós uma atitude profética, porque o profético ele nos provoca, chacoalha, mexe com as nossas entranhas. É como se nos pegasse pelos ombros e dissesse assim: acorde! Não era assim que os profetas em Israel faziam? Olhavam para o povo e diziam: arrependam-se, a ira do Senhor está vindo. Voltem a amar o Senhor novamente, lancem os seus ídolos fora. Não é assim? Os profetas do passado e os profetas da nova aliança também vinham com uma palavra não menos dura, mas muito cirúrgica, para uma mudança de posicionamento. O profético ele não tem como propósito apenas nos emocionar com uma palavra que atinge o nosso coração e nos faz nos sentir como se Deus estivesse olhando para nós. Ele também espera algo de nós. E no profético, ou nós somos Elias, ou nós somos Geazi. Elias ora, porque ele acredita que o céu vai responder. Só que a resposta do céu não era aquilo que o Geazi esperava. Então ele volta na 7ª vez e responde o profeta como? E tem uma palavra nesse texto que me chama a atenção, que infelizmente é a palavra que muitas pessoas repetem, que é a palavra apenas. Vejo apenas. Para Geazi era apenas, para Elias era mais do que suficiente. Por isso que eu falo, algumas pessoas acreditam que o profético é apenas aquilo que emociona e fala comigo. Não, o profético espera algo de você. E às vezes o profético ele também não é tão barulhento. Ele pode ser uma doce voz que fala ao nosso coração, mas que exige de nós uma mudança. Também pode ser raios e trovões no topo de uma montanha e Deus falando como o som de muitas águas e fazendo você tremer na cadeira e dizer: eu não posso mais continuar assim. Mas ambas as situações exigem de nós um posicionamento, uma escolha. Eu vi que você ficou feliz quando o pastor falou que era uma palavra profética. Espero que você continue feliz. Eu levo muito a sério essas coisas. Deus não me chamou para fazer barulho. Deus me chamou para fazer discípulos. A primeira mensagem que eu vi de um grande homem de Deus, Gregório McNutt, ele falou assim: se eu pregar para as pessoas e elas não saírem do culto querendo orar mais, se arrepender mais, ler mais a sua Bíblia, eu fracassei. A minha mensagem foi um fracasso. Aí hoje eu conversava com o Felipe no carro, né? Eu falei assim para ele: rapaz, eu ainda sou um homem muito realizado, porque a minha esposa ainda chora enquanto eu prego. E a minha régua é essa, a régua é a minha esposa, não é você. Você não me conhece. Agora ela me conhece. Então eu estou pregando na frente, quando ela está junto, eu estou pregando com uma pessoa que me conhece há 30 anos. Nós somos casados há 30 anos. E ela ainda chora quando eu prego. Ela ainda diz para mim: Alexandre, Deus falou comigo. Então, ufa. Não é, Felipe? Essa é a nossa régua. A régua de um homem de Deus deve ser o coração da sua esposa, dos seus filhos. Eu fiz um trabalho extraordinário na Bahia com crianças, pais e líderes. Mas o primeiro trabalho foi com as crianças. Uma tarde extraordinária, uma imersão chamada Kids on Fire. Nós fizemos esse trabalho aqui no outro prédio. Foi extraordinário, foi poderoso demais. Quem sabe a gente repete a dose em 2027. Mas lá na Bahia foi interessante, porque no final, na última noite da ministração, um pai veio falar comigo. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, Deus mexeu comigo com algo que o meu filho falou para mim. Eu disse: o que foi que seu filho falou? Meu filho veio para sua ministração. No começo eu fiquei bravo, querendo saber quem falou algo para o meu filho que fez meu filho ficar tão ousado assim, não é? Uma criança, na verdade, não era adolescente, era uma criança. E o menino estava na sala da casa, o pai estava deitado no sofá, mexendo no celular. E o menino, de repente, pergunta assim para o pai: pai, você me ama? E o pai, sem olhar para o filho, continua com o rosto na tela do celular e ele responde: claro, filho,
eu amo você, eu seria capaz de fazer qualquer coisa para você. Aí o menino olha: pai, se o senhor me ama tanto assim, por que o senhor não é capaz de largar o celular de lado e brincar comigo? E esse pai veio e falou para mim. E disse, mexeu comigo e me trouxe a consciência de que eu estou perdendo algo precioso demais, chamado tempo. Diga essa palavra, tempo. Então essa noite é assim, eu creio, uma noite profética. E eu quero começar essa noite citando uma declaração de um grande homem de Deus do passado, mas que ecoa até os dias de hoje, e fala comigo, com você até os dias de hoje. Declaração essa que eu acredito todos que estão aqui conhecem. Ele faz uma grande assembleia com todo o seu povo, ele era um líder. E no final do versículo, do capítulo de número 24, e eu já vou falar qual é o livro, a partir do versículo de número 14, ele fala algo poderoso. Ele diz: então, diante desses fatos, eu declaro a vocês, eu e minha casa linda. Só que esse homem, ele não fez essa declaração na plataforma de uma igreja. Ele fez essa declaração na terra de Canaã, diante de uma multidão de milhares de hebreus, israelitas, que já estavam na terra prometida já há algumas décadas, mas que esqueceram de algumas coisas fundamentais que Deus havia lhes dito, que Deus havia lhes declarado. Então, no último capítulo do seu livro, do livro de Josué, ele começa trazendo a memória dos filhos de Israel, o que Deus fez. Lembre-se do Senhor vosso Deus poderoso, que os tirou da escravidão do Egito e os trouxe com mão forte, sendo conduzidos pelo deserto do Sinai até a terra prometida. Lembre-se como ele abriu o mar vermelho e destruiu os nossos inimigos. Lembre-se como ele foi fiel a Moisés, o seu fiel servo. Então ele ficava falando: lembre-se, 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 lembrem-se, trazendo à memória o que Deus havia dito para o povo de Israel, para que eles praticassem isso no momento em que eles colocassem os pés na terra prometida. Mas pense comigo, nós estamos falando com um povo que me parece cabeça dura. Você conhece pessoas que são cabeça dura? Elas são próximas a você ou é de longe? Bem pertinho, pastor. Você vê ela todos os dias quando se olha no espelho? Não, porque às vezes o cabeça dura, ele é tão cabeça dura que ele não admite que é cabeça dura. Agora, eu gostaria que você colocasse para mim Josué, então, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 14. Depois de Josué ter lembrado os filhos de Israel e trazer a lembrança do que Deus fez, tinha como propósito renovar a aliança do povo de Deus do povo de Israel com Deus. Então ele coloca para mim na versão NVT, por favor. Tá aí, perdão. Portanto, chamando a atenção, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Uau! Se todos fizessem apenas isso. Eu tenho falado muito sobre o temor do Senhor. Me parece que o estado do coração de algumas pessoas algumas pessoas têm vivido de tal forma que o temor do Senhor já não os chama a atenção. Você sabe que as coisas do reino, elas são imutáveis. O tempo passa, as coisas mudam, mas nas palavras de Jesus, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus fala como Deus, é a palavra de Deus. Então agora esse Josué, lembre-se, ele está na terra prometida. E ele está trazendo a memória das famílias de Israel. Ele reúne as famílias.
Assim como Neemias reuniu os magistrados, os líderes e o povo, Josué faz o mesmo agora. E ele fala: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Dá para entender que de todo o coração não é do seu jeito, não é de qualquer jeito. Meu amigo, quando a palavra de Deus fala de todo o coração, quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É abrir mão dos meus próprios interesses e entender que o Senhor e a sua palavra é que são importantes e que eu preciso segui-lo de todo o meu coração. Com todo o meu coração, não com um coração dividido. Próximo versículo, por favor. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito. Olha o que Josué está falando. Ele está lembrando de pecados que o povo cometia antes de sair do Egito. E que agora na terra prometida, eles trouxeram essa forma de pensar, essa cosmovisão sobre família, sobre casamento, sobre finanças, sobre colheitas, sobre Deus. Eles agora na terra prometida, eles estavam trazendo ainda em seus corações aquilo que os seus antepassados praticavam. Lancem fora. Lançar fora é arrancar, extirpar, cortar, é jogar fora. Próximo versículo. E sirvam somente o Senhor. Volta. Aí. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje, então, quem vocês vão servir. Você percebe que é uma palavra de posicionamento? Josué não estava muito preocupado com o que o povo ia pensar. Ele estava quase morrendo. No final do capítulo de número 24 termina: então Josué morreu e foi enterrado com seus antepassados aos 110 anos de idade. Então esse homem, ele sentiu: cara, eu estou partindo, eu tenho que trazer uma mensagem de alerta para esse povo. Porque eles esqueceram de algumas coisas fundamentais do que Deus prometeu e do que Deus espera deles. Agora ele também termina dizendo: mas se vocês se recusarem, então decidam hoje, porque não dá para ficar em cima do muro. Hã? É um lado. Você se omitiu, você escolheu um lado. Você sabe que no cristianismo não tem simpatizantes. Depois que eu olhei para a cruz, eu preciso passar por ela. Então, escolham hoje a quem servirão. Próximo. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates? É uma pergunta. Próximo. Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, sabe como eu imagino essa cena? Eu imagino Josué, seus filhos e netos, todos reunidos, um ao lado do outro, a família toda reunida. Josué com 110 anos, ele abraçado a esposa e dizendo: quanto a mim, eu e minha casa já fizemos uma escolha. Nunca uma palavra foi tão necessária como nos dias de hoje. E a pergunta que eu faço para você, meu querido irmão, minha irmã, meus irmãos, minha família, nós somos uma única família. Quais são os deuses que você ainda precisa arrancar de dentro da sua casa?
Quais são os deuses com letra minúscula? Ou qual é o Deus com letra minúscula que você precisa tirar, como Josué disse, arrancar de dentro da sua casa? Tirar de dentro da sua casa. A saber que a sua casa, a casa da qual eu estou falando, é o seu coração. Qual é o Deus? Nós estamos vivendo um tempo em que o ter vale mais do que o ser. Sabe que Jesus, ele falou algo, e quando ele falou sobre dinheiro, ele falou de forma muito séria, porque Jesus sabia que o dinheiro ele estava se tornando um Deus no coração de muitos. E vocês vão lembrar, eu quero citar aqui alguns momentos da vida de Jesus em que ele lida com essa questão. Vocês lembram quando um jovem, a Bíblia diz um jovem rico se aproxima de Jesus? Lembram disso? E ele pergunta para Jesus: como eu faço então para herdar o reino de Deus? Jesus perguntou para ele: você conhece a palavra? Você conhece a Bíblia? Você conhece os mandamentos? Eu disse: claro, desde a minha mais tenra idade, desde criança. Então me fala os mandamentos. Ele falou: não, amarás o Senhor teu Deus, não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho. Aí Jesus falou: muito bem, eu percebi que você sabe muito bem. Agora faça o seguinte: vai. Um dia eu fiz uma pergunta. Você faz perguntas para Jesus? Eu perguntei assim: Jesus, o Senhor não continua falando para as pessoas irem vender tudo e dar aos pobres? Querem saber qual foi a resposta dele? Não, eu continuo falando, eles é que não me ouvem. Então vá lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e tem um tesouro nos céus. O que o texto diz, qual foi o sentimento no coração daquele jovem rico? Ele ficou? E o texto diz que porque ele amava o dinheiro. Aí então Jesus fala outra coisa que você lembra também, que se tornou algo assim, que ficou marcado na nossa mente. É mais fácil um camelo do que um rico. Vamos trocar essa palavra rico? Eu não vou distorcer o texto. Mas aquele que ama o dinheiro. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Foi isso que ele disse? Aí os discípulos fazem a pergunta: Felipe, mas então quem poderá entrar? Como que essa coisa vai acontecer? Se ele que conhece os mandamentos é um jovem bem sucedido, não entrará, então o que vai acontecer com os demais? Porque a ideia da salvação era para todos. Aí Jesus fala: mas para os homens muitas coisas são impossíveis, mas para Deus é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Essa expressão, um camelo passar no buraco de uma agulha, não tem muito mistério não, é uma hipérbole. É como ontem choveu canivete. Já choveu canivete aqui Não chove canivete, chove água. Então era uma hipérbole. Pois bem, você acredita que um camelo pode passar no buraco de uma agulha? E se eu falar para você que o camelo passou? E ele tem até nome. Eu sei o nome do camelo que passou, você sabe? Logo depois Jesus chega numa outra cidade, um camarada, chefe dos publicanos, muito rico, baixinho. Ele, por causa da sua pequena estatura, ele, para ver Jesus, ele sobe numa árvore. Olha o camelo em cima de uma árvore. Imagine se alguém faz uma promessa: eu só vou fazer isso quando um camelo subir numa árvore. Olha o camelo. Então Zaqueu, que a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos e ele era rico, ele sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus olha para ele e diz: eu vou na tua casa, Zaqueu. Quando ele chega na casa de Zaqueu, Jesus não fala nada. Zaqueu diz assim: Senhor, eu decidi algo aqui. Eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. O camelo começou a passar no buraco da agulha. Aí mais, se eu roubei alguém, cobrei algo injusto, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é sobrar do dinheiro de Zaqueu?
O camelo passou no buraco da agulha. Agora, vamos ver se você conhece bem o texto. Qual foi a declaração de Jesus depois que Zaqueu falou isso? Hoje, a salvação entrou em sua... E aí, Zaqueu? Chamo você de Zaqueu ou de camelo hoje? E não é que o camelo passou no buraco da agulha, meus amigos. Pois bem, qual é o ídolo daquele jovem? O ídolo era o dinheiro. E mais, como ele era jovem, Felipe, não era fruto de trabalho. Era uma herança que ele recebeu dos seus pais e avós. Não custou nada para ele. Meu Deus! E aí? Mas a declaração final de Jesus diante do posicionamento de um homem que se preocupou muito mais com a salvação da sua família do que com suas posses, foi que ele ouviu do próprio Jesus: Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. O carcereiro de Filipos cuidava da cela onde estava Paulo e Silas e outros presos. À meia-noite, Paulo e Silas, cantando louvores ao Senhor, chacoalhou as paredes do cárcere, a oportunidade para todos fugirem. O carcereiro assume a responsabilidade. Ele sabia das consequências, ele se joga na luz e faz menção de tirar a sua própria vida. E Paulo diz assim para ele: não faça isso, estamos todos nós aqui. Um homem desconhecido, que apenas estava trabalhando, fazendo o trabalho que foi contratado para fazer. Aí então Paulo olha para ele e diz: não se preocupe, estamos todos nós aqui. E o que ele pergunta para Paulo? Vamos lá, minha gente. O que eu farei então para ser salvo da condenação? E o que Paulo responde? Vamos lá, 1, 2, 3. Você e a sua? Você e a sua? E no mesmo instante ele leva Paulo aonde? Vamos lá, minha gente. O povo da parte da manhã era mais barulhento que você. Para a casa dele. Paulo prega o evangelho, toda a família se converte e na mesma hora Paulo batiza eles. Atos capítulo de número 16, Cornélio, em Cesareia Marítima, um homem piedoso, temente a Deus, generoso e de oração. A glória de Deus manifesta na casa e na família dele. Ele tem uma visão e nesta visão, Pedro fazia parte da visão. A visão se cumpre, Pedro para na casa daquele homem. E a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, todos da sua casa foram batizados no Espírito Santo. Quantas dessas histórias você me ouviu falando a palavra casa? Todas. Hoje pela manhã eu falei que a história de Deus começou com uma família, continua sendo com uma família e vai permanecer sendo com as famílias. Deus construiu toda a narrativa do seu reino em uma família. Jesus nasceu em uma família. Hoje pela manhã eu via famílias como um berço profético, onde os pais eram como Zacarias, eram como Isabel, gerando em seu ventre, em sua casa, a dizer, o João Batista que nasceria. Você percebe que toda vez que Deus queria levantar um libertador, Ele começou com uma família. E uma família improvável. Ele queria construir uma nação que pertencia apenas a Ele. Ele pega um homem de mais de 70 anos, com uma esposa estéril. Então quando você olhar para a sua família e achar que a sua família não pode, esqueça. Ele faz da estéril mãe de filhos. E aí então ele usa esse homem da terra de Ur,
filho de Tera, manda ele sair da onde? Da casa do seu? Para começar um legado, uma peregrinação. E essa peregrinação era de fé e de confiança em Deus. No deserto, os filhos de Israel cada família tinha sua tenda. Era a casa deles, eles viviam em tendas. Então lá tinha a tenda do Felipe, do Alexandre, e tinha a tenda de cada família. Aí Deus manda comida dos céus e dá apenas uma ordem. Qual era a ordem? Não guarde nada para o dia seguinte. O que eles fizeram no primeiro dia? Aí o marido acorda pela manhã, ou a esposa, para fazer o café da manhã com o maná. Ela abre o pote de barro e estava podre. Não era sobre comida, era sobre confiar que Deus no dia seguinte daria a provisão novamente. Meu Deus. O Felipe falou que ia ser profético, então não reclame. Não tem nada programado aqui, meus irmãos. A palavra que Deus deu para mim, para o meu coração, para os homens, era de Josué. A palavra que Deus colocou no meu coração para as mulheres é sobre Esther. E a palavra que Deus colocou no meu coração para os jovens é sobre Timóteo. Vocês estão prontos? Eu comecei com os homens, porque vocês são os principais responsáveis. Nós somos os principais. Eu assumo esta responsabilidade. Nós precisamos de homens que assumam responsabilidades. Sabe aquele homem que chega na frente e coloca a família atrás e olha para o diabo e diz assim: pode vir quente que eu estou fervendo, cara. Tocar minha família, você vai ter que passar por cima de mim. Tocar nos meus filhos, você vai ter que passar por cima de mim, meu amigo. Meu amigo não, meu inimigo. Às vezes o profeta erra, não leva em conta. Edita depois, irmão. Que isso? Não se preocupe que eu não vou falar de masculinidade tóxica, não é sobre isso. Eu acredito que masculinidade é sobre paternidade. Então, homens que estão aqui, chegou o momento de sermos como Josué e Neemias. Assumirmos a responsabilidade do curso da nossa família. Não podemos mais ser omissos. A omissão tem sido o pecado de muitos homens do século 21. A omissão, ela cobra um preço caro demais, que muitos pais não vão conseguir suportar. Então é tempo de se posicionar. Diga essa palavra: se posicionar. Diga mais alto: se posicionar. É tempo então de homens de Deus começarem a brilhar, manifestar a glória do Pai e a sua natureza, a natureza do Pai em seus corações, começando por sua casa e a sua família. Agora coloca para mim Esther capítulo 4, versículo 14. A palavra de Josué foi: agora escolham a quem vocês irão servir. Agora olha o que diz em Esther: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e os seus parentes morrerão. Por quê? Porque Deus colocou Esther em uma posição privilegiada dentro do palácio. Próximo versículo. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta. Bota na NVI para mim, por favor. Isso aqui fala muito comigo. Não sei se vai falar com você, mas eu oro para que fale com você. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Troque a palavra rainha e coloque a palavra esposa, mãe, líder, discipuladora, não importa, empresária, dona de casa. Escolha aquilo que você faz, e troque a palavra rainha e coloque ali aquilo que você tem feito. Quem sabe não foi para um momento
como este que você chegou à posição em que você está. Porque um momento como esse, qual era o momento que Esther estava vivendo? Foi Deus que colocou ela dentro do palácio. E Mordecai era o seu mentor, o familiar que abriu os olhos dela para ela entender o que estava acontecendo. E por causa desta mulher, uma nação inteira foi livre da morte. Uma nação inteira. Mas vamos falar de famílias, de corações, de crianças, de jovens, de adolescentes. A posição em que você ocupa hoje é muito importante. A posição que você ocupa como mãe é muito importante. Não é algo comum. Você não é apenas alguém que nutre, ou que gera e nutre. Você é alguém que também dá destino, que ensina. A unção que Deus derrama sobre um casal é a mesma para homem e para mulher. Agora os papéis são diferentes. Mas o manto de unção e a autoridade que Deus deu para Eva era diferente da autoridade que ele deu para Adão? Sim ou não? Ele não falou para ambos: dominem, sejam, governem. Ou ele falou: Adão, você governa, Eva, você faz o almoço. Perdoe a piada de mau gosto, mas é isso? Não. Governem, dominem, sejam férteis, encham a terra. O nome Eva não foi dado por Deus. Quem deu o nome à mulher de Eva foi Adão. E o nome Eva coloca ela numa única posição e uma única função em todo o processo. Porque antes da queda, ela era também chamada de Adão. A palavra Adão não é gênero, perdão, não é nome, é gênero humano, humanidade. Então Deus falava para ambos. Ele não falava com a cabeça de Adão e depois com a cabeça de Eva. Ele falava com ambos. Uau! Então quem sabe não é para esse momento. Então, sabendo que esse momento que você está vivendo como mãe não é o momento mais importante da sua história, e cumprindo com uma função nobre, que é conduzir, apacentar o coração de um filho, de uma filha de Deus, que a saber são os seus filhos. Diga essa palavra: apacentar. Talvez no seu cérebro aí soou como algo comum, mas é poderoso. Apacentar, conduzir, dar destino, direção, ensinar, corrigir, disciplinar. Pastor, é um trabalho difícil? Sim, ser pai dá trabalho. Ser mãe dá trabalho. Mas também dá um prazer enorme que nada nesse mundo substitui. Então esse posicionamento, Josué, Esther, uma escolha. Por que é necessário? Foram dois momentos urgentes na história do povo hebreu, dos filhos de Israel. Josué, agora com eles na terra prometida, declara: estamos vivendo um momento difícil, tenso. Vocês estão sendo influenciados pelos cananeus, pela cultura dos cananeus. Vocês estão sendo influenciados pela maneira de pensar de um povo pagão. E isso vai trazer uma mácula, uma mancha no propósito que Deus deu para vocês estarem aqui. Então reflitam sobre isso e escolham. Se vocês querem continuar a servir os deuses dos cananeus, os deuses que os seus pais serviram no passado, antes de cruzar o rio Eufrates, então escolham e façam isso. Mas não fiquem sobre o muro. Agora, se vocês vão servir ao Senhor, então façam isso de todo o coração. Um momento tenso em que os filhos de Israel viviam também nos dias de Esther, a ameaça da morte de todo o povo. Então Deus posiciona ela dentro de um palácio
e ela agora tem acesso ao rei, que dá a última palavra. Ela se prepara. Nos versículos seguintes ela diz assim: eu vou começar a jejuar. E ela fala para Mordecai o seguinte: vai lá e manda o povo todo jejuar. Olha que autoridade agora essa mulher assume depois que ela teve a consciência do porquê ela estar lá. Não sei se é só eu que estou me arrepiando com essa palavra aqui, Jesus. Se for para mim, eu recebo, Pai. Olha só, escute. Um homem de Deus se aproxima dela e diz assim: ei. Deus colocou você numa posição privilegiada, não é à toa. Não seria para esse momento que você nasceu? Aí ela: meu Deus, é verdade. Ele tem razão. Preciso fazer algo. O que eu vou fazer? Só um pouquinho que eu vou mandar um WhatsApp. Só um pouquinho que eu vou ver onde vou passar minhas férias. Só um pouquinho que chegou uma notificação da Shopee. Quem tem o aplicativo da Shopee tem mil coisinhas lá no carrinho. É para isso. É para isso que eu nasci. Então eu preciso fazer algo. Qual foi a primeira atitude de Esther? Orar e jejuar. Qual foi a primeira atitude dela? Qual foi? Escolha sábia, é ou não é? Orar e jejuar. Aí ela dá uma voz de comando para Mordecai falar para o povo: peça para que o povo faça o mesmo. Olha que autoridade agora ela assume, o protagonismo que ela assume. E é o que o povo faz. Então depois de se preparar, ela vai acessar a sala do trono. Se ela acessasse, você sabe, a sala do trono sem autorização do rei, ela poderia morrer. Mas ela orou, ela jejuou, ela tinha uma voz de comando, ela sabia qual era o seu propósito. Agora eu percebo que algumas mulheres estão confusas. O que eu faço com o meu filho? Eu não sei como lidar com ele. Ele é rebelde, ela é rebelde. Gente, quem já foi rebelde aí na adolescência e tem coragem de levantar a mão? Olha, interessante. Tem alguns que não levantaram a mão, eu fiquei preocupado. Mas eu entendo você, não é o momento de se expor, é ou não é? Ah, mas ele é rebelde. Perguntas sem respostas. Porque não tem um posicionamento. A resposta vem do trono. Não, você não entendeu. A resposta vem do trono. Então ela ora, ela jejua e ela diz: vou entrar, chegou o momento. Ela entra na sala do trono e o rei olha para ela e levanta o seu cetro. Sabe o que significa? Ela recebe o favor do rei. Olhe para mim aqui, minhas irmãs. Você sabe o que é receber o favor do rei? Aí ela diz, ela conta o que está acontecendo e a trama para destruir os filhos de Israel. E o que o rei faz? É isso? Então chama o camaradinha que está criando essa facção aí, que nós vamos conversar com ele. Vem cá, meu amigo, cidadão, você está fazendo isso? Então, rei, é que por favor, soldados, prendam-no. Quem mais está na conspiração com você? Eu já sei. Todos. Foram todos condenados à morte. Os inimigos. Quais são os inimigos que estão tentando destruir o coração dos seus filhos? Roubar a alma dos seus filhos. Você vai permitir que o smartphone roube a alma do seu filho? O que está roubando a alma do seu filho? Você percebe o que eu estou falando? A alma do seu filho. Eu estou exagerando? Mas quando você fala a alma, você entende o
peso dessa responsabilidade. Da nossa responsabilidade como pais, como líderes. Da nossa participação em todo o trabalho que é realizado nessa igreja local. Com quem trabalha com jovens, adolescentes e crianças. De vocês pais e mães. De entenderem, você nesse momento é Josué. Diante de um mundo jaz no maligno. Onde Jesus nos chama para sermos como luz e sal. E aí, deixa eu falar para você, o primeiro lugar que você deve brilhar é na sua casa. Se você não brilha na sua casa, do lado de fora, esse brilho é falso. Quem brilha, brilha primeiro em casa. Brilhe em casa. Brilhe diante dos seus filhos. Brilhe diante do seu cônjuge. Brilhe para que os seus vizinhos vejam. Brilhe para que os seus colegas de trabalho vejam. Brilhe. Por isso esse é o momento, pais e mães que estão aqui. E eu tenho falado nesses dias, eu falei hoje pela manhã, eu tenho o meu coração, talvez muitos não sentem isso, mas eu tenho dentro do meu coração um sentimento de urgência. Porque estamos perdendo. De cada 10 crianças que crescem em uma igreja maravilhosa, 8, quando chegam na adolescência, não querem mais vir à igreja. 8. Isso se chama êxodo. Sabe qual é o impacto disso na nação brasileira, na sociedade, em médio e longo prazo? É incalculável. Incalculável. E quando eu ouvi essa estatística, eu ouvi isso há 10 anos atrás e não mudou. E eram poucas vozes, Felipe, uma aqui, outra lá, gritando, bradando. Aí grandes movimentos começaram, como a APEC, e outros movimentos que começaram a se preocupar com o discipulado de crianças, que continuam até hoje. Mas aí você olha e vê quão ainda é pequena a consciência a respeito desse assunto tão importante. Então eu tenho esse sentimento de urgência. É tempo de levantarmos um grande exército na nação brasileira e dizer: ninguém toca nos meus filhos. Nenhum sistema político ou ideológico vai discipular o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Quem vai colocar uma cosmovisão no coração das nossas crianças seremos nós, a igreja do Senhor. E eu não me preocupo, pode me chamar de doutrinador, eu não tenho problema nenhum com essa palavra. Contei ironia, mas tudo bem. Ah, vocês estão doutrinando. Sim, estamos. Algum problema? A doutrina só serve de um lado ou não pode servir desse lado aqui? Nós vamos sim doutrinar, discipular, ensinar, inculcar, como em Deuteronômio capítulo 6. Inculque a palavra do Senhor no coração do seu filho todos os dias. Sentados à mesa, andando no caminho, antes de dormir e ao levantar. Inculque, fale, compartilhe, ensine, seja um exemplo, obedeça. E o impacto disso, meus amigos, em uma igreja local como essa, em uma cidade, é incalculável. Porque Deus começa a levantar famílias cheias do Espírito Santo, como a família de Cornélio. Famílias posicionadas como a família de Josué. Mulheres como Esther, posicionadas em meio a um mundo que tenta destruir o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Jovens que se posicionam diante de um mundo que fica o tempo todo assediando o seu coração. Eu entendo o assédio que os jovens sofrem hoje do mundo ao seu redor, do sistema ao seu redor. Vocês são assediados 24 horas por dia. E o tempo todo tentam colocar em seu coração uma identidade que não é sua. Quem você é, afinal de contas? Jovens que estão aqui, quem você é? Menino, menina? Quem você é? Se eu perguntar para você hoje quem você é,
que você me diria? Eu lembro que eu estava ministrando as crianças pequeninas e eu perguntei para eles: você sabe o que é identidade? O menino falou: sim, pastor, eu sei. O que? É aquele papelzinho assim que tem o nome, a foto da gente. Eu falei: errado você não está, não é? Mas a verdade é que muitos não sabem realmente o que é identidade. É aquilo que você realmente é. Não o que os outros dizem para você ser. Não o que você acha ser. Não o que influenciaram você a se tornar. Mas o que você realmente é. E jovens que estão aqui, para você saber quem você realmente é, você precisa ir em quem criou você. Em quem pensou você antes de você nascer. Olhe para mim, você um dia foi uma ideia no coração de Deus e no coração dos seus pais. Mas primeiro no coração de Deus. Dr. Miles Monroe, ele diz que quando Deus queria resolver um problema na terra, ele fazia nascer um ser humano. Ele colocava na terra um ser humano e dizia: esse vai carregar a resposta para muitas perguntas. Ele vai criar algo novo, inovador. Ele vai criar algo que vai ajudar a medicina, a economia. Ele vai construir algo, ele vai criar uma tecnologia que vai ajudar pessoas que têm determinado problema. Ele vai construir uma chave, uma resposta, uma ideia que vai mudar a vida das pessoas. A grande ideia de Deus é você. E o grande propósito de Deus é Jesus. Jesus vem para nos redimir de todas essas coisas e nos dar novamente o propósito pelo qual Deus pensou a nosso respeito. E pensou a seu respeito, vocês jovens e adolescentes que estão aqui. Agora a pergunta, na verdade, é sobre você. Eu tenho todas as respostas para a minha vida, mas e você? Pastor, eu sou jovem demais, eu ainda não sei o que vou fazer. Timóteo também pensava assim. Aí Paulo olhou para ele e disse: Timóteo, eu entendo, mas lembre-se. Eu quero dizer para vocês aqui: lembrem-se. Aí ele lembra do testemunho de fé da avó e da mãe de Timóteo. Ele termina dizendo: Paulo, e lembre-se que eu impus as mãos sobre você e compartilhei com você um dom. Depois ele termina dizendo: bora, Timóteo, vamos para cima, bora, 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 bora. E ele fala: não tenha medo se acham você jovem demais para o que você faz. Bora, Timóteo, para cima, meu filho. Mas eu sou tímido. Eu entendo você. Deus também usa o coração que é tímido. Existe algo no reino de Deus que Deus projetou você para fazer. Mas eu sou ousado demais. Maravilha, não importa como você é. Você cabe direitinho naquilo que Deus projetou para você. Acho que essa foi boa. Cabe direitinho no que Deus projetou para você. Vou gravar para falar outras vezes. Assim como nós. Eu me converti aos 29 anos. E eu era aquele camarada que andava pelo mundo tentando me encaixar em alguma coisa. Cheguei diante da paternidade e cabia direitinho nos braços dele. Aí uma missionária veio marchando assim na minha direção, aquelas missionárias antigas, assim, sabe? Velha guarda. E ela veio caminhando assim na minha direção. Eu disse: meu Deus, o que essa mulher veio? O que ela vai fazer? Veio, parou na minha frente, fez assim, deu 2 voltinhas. Botou o dedo no meu nariz assim, diz: o Senhor. Arrepiei da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Aquela onda, aquele choque vinha de baixo para cima, de cima para baixo. E ela olhou e disse: Deus vai te usar nessa nação. Deus. E começou a falar. Sabe quantos finais de semana eu tinha ido na igreja? 2. Aí eu vinha dirigindo o carro assim. Minha esposa: tu tá bem? Eu não sei. Eu olhei para ela: você viu o que aquela mulher falou para mim? Ela: claro, eu vi, eu estou muito feliz, mas eu estou com medo. Ainda bem que ela não falou daquelas coisas de perseguição, que vão te matar, você vai não sei para onde. Você sabia que missionários morrem? Ainda bem que ela me poupou disso. Acho que Deus olhou e disse: 2 semaninhas só, vamos informar mais para frente, né? Ela só falou da parte boa: vai voar, vai para as nações. Mas eu fiquei com medo.
Aí eu cheguei em casa, eu e minha esposa entramos. Minha esposa olhou para mim, mais brava do que ela ainda, e disse assim: vamos orar. Disse, agora, meu Deus, agora é minha esposa, agora deu. E ela começou a orar. E eu aqui: Jesus, só não me mata. Aí as janelas da casa começaram a tremer assim. Eu disse: meu Deus! 2 semanas na igreja, irmão. Eu não sabia nem falar glória a Deus ainda. E aí os irmãos na igreja, segundo final de semana, eles diziam glória a Deus. Eu dizia: opa! Era o que eu sabia. A minha esposa veio assim e disse: fica de pé. E eu fiquei de pé. E ela veio assim, ó. Segura. Eu disse: mas segura o quê, Jesus? E ela largou na minha mão assim. O Senhor está te entregando uma espada agora. E aí foi até as 3 da manhã. Aí olha para mim, jovens. Aí sabe o que eu fiz? Em 1 semana eu já tinha lido todo o Novo Testamento. Aí eu disse: não entendi nada. Aí sabe o que eu fiz? Li de novo, de novo, de novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu dizia: Senhor, eu preciso entender. O Senhor me entregou uma espada. É como Timóteo, meus filhos. Quantos de vocês aqui nesta casa que já receberam uma imposição de mãos? Não brinque com essas coisas. Assuma o seu papel. Agora vamos ver o que nosso amigo apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Bota no telão essa. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Então Paulo está dizendo: ei, te considero, cara. Você tem a fé da sua avó e da sua mãe. Eu impus as mãos sobre você. Não fica com medo. Mas lembre-se, ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um. Aqui é a chave. Palavras emocionam, exemplos transformam. Você quer que os seus colegas de sala de aula sejam transformados pela glória de Deus? Seja um. Você quer que os seus pais acreditem na fé que você tem professado? Seja um. O duro é ser um exemplo. Receber a imposição de mãos é uma maravilha. Eu gosto. Eu chego a fazer assim, ó. Eu faço, eu quero mais unção. Mas depois que eu recebo a imposição de mãos, eu tenho que ser um. Boa essa. Pode usar. Eu permito, eu dou direitos autorais para vocês. Um exemplo no quê? Para os fiéis. Vamos comigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na palavra. Um, dois, três. Seja exemplo para os fiéis na. Guarda isso. Um exemplo para os fiéis. Na palavra. No comportamento. Nas atitudes. No amor. Na fé e na. Diga essa palavra: pureza. Pureza não é o refrigerante que tem lá em Santa Catarina, viu? Tem um refrigerante lá com o nome pureza. Sabe por que eu faço essa brincadeira? Porque é uma palavra que para a maioria perdeu o sentido. Não. Pureza, que isso? É necessário ainda? Os tempos mudaram? Sim. Tão necessário como foi desde o princípio. Na palavra, nas atitudes, no amor, na fé e na pureza. Pais que estão aqui, mães, avós, jovens, adolescentes,
chegou o momento que o Senhor espera algo de nós. Ele tem nos dado tanto. Esses dias eu estava fazendo, Felipe, uma reflexão com a minha esposa. Eu comecei a pastorear a igreja. Eu comecei a pastorear no ano de 2008. A primeira igreja que eu pastorei, eu comecei a pastorear em 2008. Naquela época ainda precisava ter bicicletário na igreja. Quem é dessa época aí? Lembra? Tinha, porque os irmãos vinham de bike. Hoje tem que ter estacionamento maior. Somos prósperos. Sim ou não? Eu lembro na época que para termos o que nós tínhamos era quase inviável. Inviável. Agora olha como nós somos relevantes. Olha o poder que a igreja tem. Mas a pergunta que eu faço é: depois de sabermos que só na nação brasileira tem quase 30% de cristãos evangélicos, que se professam, se declaram cristãos evangélicos, se somarmos ao número de cristãos católicos, é mais de 50% de cristãos na nação brasileira. Como essa nação ainda pode ter um padrão tão baixo nas questões morais e éticas? Como a política ainda pode manipular tanto e ter tanto poder sobre a igreja? Como? Eu busco respostas para isso. Algumas delas eu já alcancei. É porque na verdade muitos de nós estamos vivendo o cristianismo como se fosse mais uma parte da nossa vida e não o todo. É como ser torcedor de um time. Pior se for corintiano. Ixi, é grande a nação corintiana aqui, hein? Eu só cutuquei para ter uma noção com quem eu estou falando. Aí, você torce para um time de futebol, mas ele não é a sua vida. Você ainda tem que pagar suas contas, tem que acordar segunda-feira de manhã e ir para o seu trabalho, e ele não paga as suas contas. A sua vida continua. Para alguns, o reino de Deus é a mesma coisa. É o domingo à noite, mas na segunda-feira acorda de manhã, tem que pagar as contas e vive uma vida paralela. É como se fosse uma vida dupla. Mas o cristianismo não é isso. Famílias proféticas não se movem assim, não vivem assim. Pais que dão destino aos filhos, mães que estabelecem o governo do céu sobre a terra, que se posicionam para trazer salvação para outros. Jovens que estão se movendo na palavra, na atitude, no amor, na fé e na pureza, não pensam assim. Pensam além disso. Pensam na transformação cultural. Coloca o banner da escola novamente, por favor. Pensam na mudança do que está ao seu redor. São influenciadores. O tema dessa escola é ativando o propósito e estabelecendo o reino de Deus de geração em geração. E é para isso que eu estou aqui, para orar por pais e mães hoje aqui, por filhos e filhas, para que o Senhor ative propósitos, para trazer uma transformação radical na nação brasileira. Eu costumo dizer que a voz que vai mudar essa nação, ela não está nos palcos, ela não está nos palácios de Brasília, como dizia o Rebanhão, não é? Não está lá, mas está na boca, primeiro no coração que queima, daqueles que estão se movendo em santidade, temor, obediência, graça, favor, bondade, misericórdia, serviço no reino dos céus. Que olham para a sua cidade e perguntam: o que eu posso fazer para mudar esta realidade na minha cidade? Eu vou repetir alguns dados que eu falei aqui durante todo esse final de semana. Só no ano passado, 25 mil crianças desapareceram na nação brasileira. 25 mil crianças. 57 mil crianças sofreram violência, todo tipo de violência que você pode imaginar. 57 mil casos registrados, fora aqueles que vão ser registrados daqui 4 ou 5 anos. De jovens que crescem
dentro de um lar onde a violência é presente e que eles só vão conseguir confessar isso ou abrir o coração anos depois. Quando nós olhamos para isso, quando nós vemos a degradação moral e ética de uma sociedade, qual é a pergunta que nós fazemos para o nosso coração, ou quando a gente senta à mesa na nossa casa, o que a gente faz? Como a gente vê isso? Somos uma resposta redentora ou somos apenas um eco do passado? Somos uma voz como a de Josué diante da nação dizendo: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como a voz de Esther, que ouve a voz de Deus e diz: é verdade, eu preciso fazer algo. Olha o lugar onde Deus me colocou, olha a posição que eu ocupo. E eu não estou falando de grandes posições, eu estou falando do que você faz agora. Porque ser dona de casa e mãe é uma posição excelente demais. Você não faz ideia de como a sua vida tem o poder de influenciar e mudar a realidade ao seu redor. A mãe de João Batista já também era uma mulher idosa. Eles não tinham filhos, não tinham descendência. O anjo visita Zacarias e diz assim para ele: você vai ser pai. Ele disse: o quê? Fica quieto. Que bom seria se Deus calasse a voz de algumas pessoas, né? Pra não atrapalhar. Fica quietinho. Só vai falar quando a criança nascer e perguntar qual é o nome. Ele me dá uma tabuinha para escrever. É João. Mas não tem nenhum João na família. Não, vocês não entenderam. Lembra que ficaram perguntando: mas não tem nenhum João na família? Porque ele tinha que receber o nome de algum antepassado. Só que o que Deus tinha para aquele menino, e além do seu passado, era sobre algo eterno. Porque ele ia anunciar a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí todo mundo, pastor, porque João deveria assumir o lugar do seu pai como sacerdote. Aí poderiam dizer: mas ele não assumiu. É claro que ele assumiu, só que não era no templo. Enquanto lá no templo os caras estavam pegando dinheiro daqui, dinheiro de lá e tal, e qual é o esquema, o que está rolando, vem para cá, vai para lá. João estava lá no deserto: eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aí falava para Zacarias: cara, o teu filho está lá no deserto, mas Deus mandou ele para lá, você quer que eu diga o quê? E ele ministrava como sacerdote. Vocês lembram que nós podemos dizer que João Batista é um profeta, mas quando perguntaram se ele era um profeta, o que ele disse? Ele falou que era? Não, eu não sou um profeta, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor, aplanai as suas veredas. Uau! Meu Deus, você acha que não teve a participação do Zacarias ali? E da Isabel? Você acha que eles não fizeram um bom trabalho, meus amigos? Vamos lá, minha gente. Que trabalho extraordinário aquele casal de idosos fez na vida do filho. Eu acredito que os pais de Sansão também fizeram um bom trabalho. Agora, pega essa, jovens, pega essa. Vocês ouviram falar que Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em sua vida? Quem é que sabia que para viver a vida sobrenatural precisa morrer? Para viver o reino você precisa morrer. Lembra da palavra do que Sansão falou? Senhor, só mais uma vez. E aí o que veio sobre ele? Uau! Cometeu muitos erros, os olhos furados, empurrando uma moinha como um jumento e dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Colocaram ele no templo de Dagon, preso em correntes. Ele olhou para o céu e disse: Deus, apesar de tudo eu ainda te amo. Só mais uma vez. E Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em sua vida. Quando você morrer para o pecado, você vai ver muito mais dos seus inimigos caindo por terra. E o que dizer da jovem Maria? Maria foi diferente de Zacarias. Zacarias duvidou. Maria queria saber: como vai ser? Eu preciso entender, porque eu quero viver esse propósito. Não duvide como Zacarias, mas creia como Maria.
Quantas Marias nós temos hoje aqui? Quantos Timóteos? Quantos João? Quantos Josué? Esther? Quantas Ruth? Quantas Maria, mãe de Lázaro, perdão, irmã de Lázaro? Marta? Não tem problema nenhum no trabalho de Marta. Nada, nada, nada. Jesus só falou para ela: calma, filha, não estou com fome, não te preocupa tanto com isso, vem cá e senta com Maria. Mas o convite foi mais ou menos assim: Maria escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Quem sabe você vem com a gente aqui. Ei, olhe para mim. Chegou o tempo de levantar, brilhar, romper, quebrar com o passado. E eu quero encerrar os meus próximos minutos falando com o coração de muitos de vocês, sejam pais, jovens, filhos, filhas, avós que estão aqui. Muitos de nós viemos realmente de uma família, eu vou dizer, traumática, que deixou marcas profundas no coração. Eu sei como é isso, porque eu vim de uma família assim. Muitos de nós entramos na paternidade depois de vivermos uma vida difícil, dizendo para nós mesmos: os meus filhos não vão sofrer como eu sofri. A minha filha, ela falou assim: pai, ela está prometida para casar, né? O noivo ainda não apareceu, mas a gente está orando, né? A minha esposa fala assim para ela: filha, casa com um homem rico e bonito. Por que você não diz amém, irmão? Você sabe que é brincadeira, né? Aí ela falou assim para mim: pai, quando meu filho nascer, ele não vai experimentar açúcar até os 2 anos. Filha, que crueldade. Meu Deus, filha, é sério? Ela: claro, pai, porque o açúcar, ela falou o efeito e tal. Eu disse: ah, tudo bem, né? Mas se eu der um chocolatinho para ele escondido assim? Como é que é? Eu vou para essas... Como é que o apóstolo Denardi diz? Vô é o cavalo... como é que ele fala? Vô é o cavalo que o filho doma para o neto montar. Mas brincadeiras à parte, as coisas mudaram, mas muitos pais hoje carregam traumas profundos no coração e trouxeram esses traumas para a sua relação com seus filhos. Mães também. E têm encontrado sérios obstáculos e dificuldade de relacionamento com os filhos. Alguns pais dizem assim: eu errei, por isso meu filho está assim. O propósito dessa conferência e de cada uma das ministrações não é trazer para você um peso de julgamento ou de culpa, mas trazer você para um lugar de cura. Trazer o seu coração para um lugar onde o Senhor possa curar o seu coração de toda a ferida de paternidade e maternidade que há em seu coração. Pela perda, pelo dano, pelos erros, pelas escolhas, pelas palavras que você disse, pelas escolhas que você fez, pela rejeição, não importa. Mas que o Senhor nesse momento Ele possa trazer um tempo de cura em seu coração. Pais curados ministram cura. Famílias curadas e restauradas são famílias que curam e restauram. E para encerrar, eu gostaria da ajuda do Ministério de Louvor, por favor. Então, chegou o tempo de você e sua casa servirem ao Senhor. Guarde no seu coração cada uma dessas palavras. As que você acolheu no seu espírito, regue elas diariamente e posicione-se. Escolha como Josué, posicione-se como Esther, seja um exemplo como Timóteo. E nós veremos nos próximos anos um impacto muito poderoso da glória de Deus na nação brasileira. Que não virá dos grandes palcos, mas que virá das famílias. Diga essa palavra, família. Que virá das famílias.